Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e hoje, sexta-feira, 25 de junho, inicio aqui mais um Desenve Notícias, o comentário que diariamente eu trago na Revolução Industrial Brasileira, de segunda a sexta-feira, a respeito de temas debatidos na imprensa brasileira sobre a nossa economia e sobre a economia do mundo. Todo mundo sabe aí que eu tenho uma parceria já de longa data com Paulo Gala, professor da Fundação Getúlio Vargas, grande economista do desenvolvimento brasileiro, defensor da complexidade produtiva, talvez o maior nome, do debate da complexidade produtiva no Brasil. E eu sempre faço vídeos com ele, mas o Desenve Notícias sempre há um momento particular em que eu converso com você diretamente. Olha, hoje eu vou comentar um artigo que saiu, escrito pelo Paulo Gala no jornal Valor Econômico, porque não poderia deixar de prestar essa homenagem. O Paulo conseguiu furar a bolha lindamente num dos maiores bastiões, desse modelo horroroso, que a gente segue aqui no Brasil, que é um modelo que está pouco se importando se a gente vai ter mais ou menos sofisticação produtiva, que o que interessa, na verdade, é manter e aumentar o garrote da austeridade sobre a economia. Então, ele conseguiu colocar no Valor Econômico o artigo que ele colocou, que se chama Concentração de Mercados e Desafios para o Brasil, foi realmente um grande feito. O Paulo resume o argumento que nós tentamos construir publicamente aqui na internet, todas as vezes que a gente faz intervenções aqui na Revolução Industrial Brasileira, ele no canal dele, e juntos também em todas as iniciativas, que é o seguinte: o Brasil está numa encruzilhada, o Brasil está perdendo densidade produtiva, perdendo empresas, perdendo capacidade, enquanto percebe a sua economia ficando primária e aberta para os grandes oligopólios internacionais de produtos mais sofisticados, portanto de maior valor, e se tornando apenas um gerador de riqueza para outros lugares do mundo, e não para a própria sociedade brasileira. Esse processo que a gente tanto critica, o Paulo faz uma análise brilhante, eu vou tentar deixar aqui o link abaixo para você poder ler, uma análise brilhante que ele andou estudando aí setores industriais, que eu percebi pelo artigo, ele vai atrás de dados reais. Então, por exemplo, ele diz o seguinte: olha, o Brasil tem ainda uma certa capacidade industrial relevante em certos setores, mas muito contaminada pela presença de multinacionais instaladas aqui, só que essas multinacionais representam oligopólios internacionais, são mercados concentrados que não transferem tecnologia para os países onde eles se instalam e passam a utilizar esses países onde eles se instalam apenas como base exportadora. E, portanto, se numa situação como essa, um país como é o Brasil, que ainda tem competidores nacionais com uma certa relevância para o mercado doméstico, simplesmente derruba a tarifa, desconsidera a realidade local e iguala as condições de competitividade para o mercado brasileiro sem que as condições de produção sejam simétricas, basicamente o país está se tornando o quê? Uma plataforma de ganhos para outros países. Então ele pega o exemplo aqui do setor de pneus e câmaras de ar. Ele foi estudar e descobriu aqui que tem 10 empresas, das quais 7 são multinacionais, espalhadas em 20 fábricas. O Brasil, portanto, é um fabricante relevante de pneus na América Latina e talvez no mundo. Mas aí, veja, apesar de gerar 28,8 mil empregos diretos e aproximadamente 819 mil empregos indiretos, com 4.500 pontos de venda espalhados pelo Brasil, essa indústria de pneus, que tem uma produção de 50 milhões de pneus para o mercado nacional e 11 milhões para exportação, tem uma presença no mercado mundial muito irrelevante, de apenas 1,5% do volume total, que é de 80 bilhões de dólares do mercado mundial de pneus e câmaras de ar. Que é um mercado, naturalmente, que não atende apenas o carro e o ônibus, atende todo tipo de caminhão, todo tipo de... o céu é o limite para pneus, não sei se você tem ideia, mas vai até para pneu ferroviário, pneu para off-road, equipamentos e máquinas, equipamentos leves, equipamentos pesados, tem toda uma gama imensa de produtos dentro do setor de pneus e câmaras de ar, além do simples veículo de tráfego urbano, que são caminhões, ônibus e carros de passeio. Então, nesse momento em que o Brasil tem ainda uma base industrial relevante nesse setor que ele estuda no artigo dele, o governo federal resolve fazer algo que é de uma insanidade absoluta, que é reduzir o imposto de importação de pneus de carga, que no caso atende caminhões e ônibus, de 16% para 0%. Ou seja,
que é uma coisa que ele sintetizou numa frase ótima aqui, que é o... Eu vou achar a frase aqui para dizer exatamente o que ele falou, né? Eu vou achar a frase aqui. Enfim, não achei a frase. Tudo bem. Ele diz basicamente o seguinte, que é um convite à morte das indústrias nacionais, né? Fazer isso nesse momento é simplesmente declarar a falência de empresas nacionais que poderiam, ao invés de sumir, ao invés de, né, comprometer ainda mais o tecido produtivo brasileiro, poderiam receber políticas públicas de apoio, não apenas pela tarifa, mas políticas públicas de desenvolvimento para apoio na sua sofisticação, no seu ganho de competitividade, para que elas pudessem se tornar, aí sim, grandes competidores internacionais relevantes em mercados concentrados que pudessem fazer frente a essa presença dos grandes concentradores, dos oligopólios internacionais, como nesse caso, e, portanto, gerar para o Brasil uma situação de competitividade mais relevante, tal como fizeram os países que hoje são gigantes econômicos, não só nesse, como em todos os outros setores de bens industriais de maior valor adicionado, não é? Ele cita, por exemplo, aqui a questão de poder voltar a ter uma relevância no fornecimento de pneu para avião. Né? O pneu para avião é toda uma outra, né, um outro mercado, é uma outra matemática. O Brasil poderia ter uma relevância nesse mercado. Né? Com a opção de simplesmente abrir, né, a economia brasileira à competição internacional na base de tarifa zero, sem compensações das ineficiências tributárias, sem compensações das ineficiências de infraestrutura, sem compensação do nenhum projeto de desenvolvimento produtivo que existe, né, que não existe para as empresas, o que vai acontecer é que nós simplesmente estamos gerando empregos no exterior, gerando riquezas no exterior. Ou seja, isso é a antipolítica de desenvolvimento, isso é o antidesenvolvimento, isso é apostar no livre comércio como estratégia de crescimento, quando na realidade isso é apenas uma estratégia de reprimarização radical da economia brasileira. Infelizmente, essa é a estratégia que, né, o atual governo tem para a economia brasileira. Naturalmente, só se pode esperar que mais e mais e mais fábricas venham a fechar, espalhadas pelo Brasil, né? Como eu sempre gosto de citar aqui, já perdemos 36.600 e contando nos últimos 5 ou 6 anos, né? Vai se perder muito mais. Os números aí do setor de pneus e câmaras de ar que ele coloca no artigo dele falam por si, né? Quer dizer, são dezenas de milhares de empregos que estão em risco com essa medida de, na verdade, aprofundamento das assimetrias comerciais do Brasil para com o resto do mundo. Ao invés de redução das assimetrias, estaríamos aprofundando as assimetrias comerciais por não termos ainda atingido o patamar de simetria tecnológica em praticamente nada, por falta de projeto tal qual nos demais países se faz para que, né, se consiga chegar aos níveis mais altos de produção tecnológica deste e de demasiados outros setores econômicos. Então fica aí a dica para você ler o artigo do Paulo Gala, Concentração de Mercados e Desafio para o Brasil. Eu fiquei muito feliz por ele ter conseguido publicar esse artigo no Valor Econômico de hoje, 25 de junho. Tá bom? E convido você para, então, assistir aí a Revolução Industrial Brasileira todos os dias aqui no YouTube. Pessoal, obrigado, até a próxima.